E o que você responde quando te perguntam: nossa, mas você não confia em mim? Odeio essa pergunta. E eu vou explicar o porquê. Fica aqui que você vai entender. Afinal de contas, se você confia em alguém e alguém vai lá e te decepciona, quebra sua confiança, a culpa é de quem? Você que confiou ou a pessoa que quebrou a sua confiança? Será que confiar é uma dinâmica que a gente criou e que ela faz sentido? Como é que a gente criou isso, né? Porque eu acho que não tem lógica, mas fica aqui pra entender um pouquinho mais. E se você não conhecia, já falo logo, esse aqui é o Cativeiro Cast. Seja bem-vindo, bem-vinda. Tô aqui toda semana entregando conteúdo de alta qualidade, mas em baixa qualidade de resolução pra você, tá bom? Então, até que esse canal não ganhe aqui dinheiros, você vai continuar me vendo aqui pixelada. Quer dizer, né? Então, assim, me ajuda que eu te ajudo e a gente se ajuda. Mas como esse podcast começou sendo só áudio, a gente segue dando importância no áudio, né? Pelo menos, assim, ó, que vocês me ouçam, né? E que às vezes não aconteça como o menino aí outro dia falou, olha, a partir do minuto tal, não tô te vendo mais, deu um bug aí. Quer dizer, às vezes a falha não é nem técnica no sentido de que eu não tenho ali uma produção boa. Eu até tenho, até capto, mas daí tem um problema entre o computador e aqui a cadeira, que é que às vezes não só eu, tá? Que o CapCut, às vezes, ele tenta aqui sabotar o Cativeiro Cast. Pronto, eu te explanei CapCut. E olha, gente, eu sempre falo aqui, ó, é cada correria que eu faço pra fazer esse episódio pra vocês, é computador com baixa qualidade, não tem memória, não sei o que mais, a gente vai e a gente entrega. Estou aqui há 6 anos, já siga aí no TikTok, no Spotify, no YouTube, no Instagram também tô lá, no Facebook, também tudo. Siga Cativeiro Cast e também, se quiser, né? Quem é ela? Quem é você, garota, que fala comigo? Cativante, se quiser também lá me seguir. E é isso, já sem mais delongas, vamos para esse episódio. Foi até interessante porque eu coloquei o nome do episódio aqui como Confiança e Prateleiras. Eu juntei, às vezes eu faço isso, eu vou fazendo uma lista dos episódios que eu quero falar, e aí às vezes eu vou revisando eles, eu penso, talvez esse aqui dê né, em vez de fazer 2 episódios, eu acho que eles meio que se ligam e a gente pode fazer um juntadão. Então esse aqui é um juntadão, tá bom? Acho que leve pague 1, leve 2, tá bom? Então você já vai entender o que eu tô falando. E antes de tudo, eu queria te perguntar, pra você, o que é confiança? O que é confiar em alguém? E já vou te responder dizendo que pra mim isso não faz o menor sentido, assim, no quesito da eficácia da coisa, tá? Nessa dinâmica que nós seres humanos criamos, eu não sei o quanto ela é muito efetiva quando a gente fala de confiança, que na minha visão, confiar em alguém significa pegar a minha expectativa, né, daquilo que eu acho, ou seja, o meu achismo, o meu querer, colocar no teu colo e falar, cuide bem. Veja lá, segura aí esse pepino, segura. Aí você vai, quer dizer, às vezes você é capaz de segurar ou não, é muito, é pouco, você consegue, não consegue? Não perguntei, não tô nem aí, coloquei no teu colo, você que cuide. Aí a pessoa, de repente, é muito pra ela, né? Não é que é muito, né? Assim, vamos colocar que é muito no sentido ali alegórico de, é uma coisa pesada, a pessoa tá carregando, não aguenta. Mas às vezes sim, às vezes ela não tem essa capacidade de entregar aquilo que você tá esperando. Ou seja, faz sentido essa dinâmica que nós, seres humanos, criamos de esperar do outro que ele faça aquilo que eu quero que ele faça, sendo que nem muitas vezes podemos confiar em nós mesmos, e nem nós mesmos fazemos aquilo que queremos sempre. Então se for assim, não dá pra confiar em mim, né? A gente não se confia porque nem eu mesmo faço as coisas que eu quero e espero em tantos momentos, que dirá eu contar que outro vai fazer. Então, na minha opinião, já deixo aqui já falado, uma reflexão. Faz sentido pra você a confiança, você vê dessa maneira? Porque eu vejo assim. Podemos falar várias coisas, mas no fim, pra mim, a confiança, dados os modos que a gente planejou, essa dinâmica eu, com as minhas, né, vontades, meus quereres, minhas expectativas, coloco no teu colo e quero que você ache aí um jeito de concluir isso que eu tô esperando que você faça desse jeitinho. E aí você não faz. E aí o que acontece comigo? Quer dizer, eu tô esperando uma coisa do outro. Faz sentido esse tipo de dinâmica? Quando alguém nos decepciona, é justamente porque a gente fala, nossa, mas eu confiei que a pessoa ia fazer o que eu tava esperando. Esperei que ela fizesse aquilo, eu avisei, falei pra ela, olha, se você não fizer isso, eu não vou gostar, se você não fizer isso, vai me deixar chateada, eu não gosto que façam isso. A gente pode colocar o que for de comunicação pro outro entender o que ele tá carregando, né, com o que ele tá lidando ali.
Mas ainda que falado, ainda que comunicado, ainda que... Você entende que nada evita o fato de que pode acontecer das coisas saírem completamente diferentes daquilo que você imaginava, ainda assim o outro está numa posição que ele pode sim não fazer aquilo que você esperava? Por várias razões. Às vezes quando a gente fala de confiança, não é nem porque o outro quis quebrar a tua confiança, tanta coisa que pode acontecer, sabe? Até quando você fala assim, ai, sei lá, vai lá buscar o bolo que eu encomendei, aí a pessoa, não sei, tropeçou lá numa pedra, caiu com o bolo, acabou com o bolo, aí você fala, meu Deus, eu confiei que você podia fazer isso e não fez. Coisas pequenas até podem resultar nisso, né? Ou a gente confiar que alguma coisa... Ou seja, essa espera, você entende que confiança está atrelada a uma expectativa, a um... Eu estou imaginando aqui na minha cabecinha que uma coisa vai funcionar de um jeito e aí, bum. E eu acho interessante essa dinâmica que eu falei no início, quando alguém vem com essa pergunta, né? Nossa, mas você não confia em mim? Nossa, mas você não sei o que lá? Eu já vou falar aqui, eu, Gatiele, não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém, porque eu entendo o quanto o ser humano está sob total possibilidade de ir para um outro caminho por X razões. O que não falta é razão para alguém fazer uma coisa diferente daquilo que eu espero. O primeiríssimo motivo é, ela não sou eu, logo já há uma margem gigantesca para ela fazer uma coisa que eu não faria, que eu não esperaria. E, como eu falei no início, nem que se fosse eu ainda faria aquilo que eu esperava, que às vezes eu também... e já não faço o que eu esperava, então você imagina o outro que... Então, pra mim, quando alguém falar... E aí a pessoa se ofende, né? Se você fala assim que você não confia, a pessoa ela fica... ofendidíssima, né? Porque ela pensa, sei lá, nossa, eu não sou digno de confiança, então eu sou o quê? Uma pessoa que ninguém pode esperar nada de mim porque eu não atendo a sua... A confiança, eu acho que na nossa sociedade, ela é tida como uma virtude, ela é tida como uma honra. Então, assim, você ser alguém confiável significa que as pessoas podem depositar em você expectativas porque você vai fazer de tudo para... né, ir ao encontro dessa expectativa e cumpri-la, e fiquem sossegados porque eu vou fazer essa expectativa acontecer, fiquem bem relaxados. Ser confiável vai colocando aqui no colo, né, no meu colo aí o que vocês estão esperando de mim que eu vou entregar, eu vou fazer, vou acontecer. Se não der do jeito que a gente imaginava, a gente ser confiável então vira uma virtude, vira uma reputação, vira algo bom você ser confiável. E daí, se eu te digo o contrário, digo que eu não confio, né, que eu não confio que ninguém põe a mão no fogo, cegamente você... Não tem como eu te falar isso. Aí a pessoa fica... Como que você não confia em mim? Sendo que, né, é uma reputação que eu carrego e tal. Então a pessoa leva pra questão pessoal. Justamente porque é tido dessa maneira as dinâmicas de confiança. Então, por várias vezes eu já ouvi isso, né? Você não confia em mim e tarará. E você entende, hoje a reflexão desse episódio é justamente dizer o quê? Que você entende que a dinâmica de eu olhar pra uma pessoa e confiar nela não é fator determinante se a minha expectativa sobre ela vai ser cumprida? Quer dizer, eu confiar em você, eu dizer assim pra você, sim, eu confio em você, ou dizer, olha, infelizmente eu não confio, não mudou nada. Você já poderia estar propenso a fazer o que ia fazer ou não fazer o que eu esperava que fosse fazer, ou seja, é muita loucura a gente, numa convenção assim social, né, coletiva, a gente falar assim, confiança é algo, né, é um triunfo, a gente vai se estabelecer nessa dinâmica nas relações de esperar, confiar, e o outro tem que entregar, se não entregou, quebrou a confiança, se não entregou, não é confiável, e etc. E aí você vai falar assim, Gatiele, então a gente não confia em ninguém? Então você é a pessoa ressabiada aí que não confia em ninguém, que tarará, e... Vamos chegar lá. Aqui tem uma coisa que eu acho interessante pra gente talvez lidar um pouco com isso, ou até se você se pergunta, né, tá, se você não confia em ninguém, ou confia que as pessoas podem sim não atender às suas expectativas, como é que você gerencia essas suas relações? Talvez você se pergunte, ou você nem se perguntou, mas agora você disse, boa pergunta. Eu faço as minhas perguntas, eu me entrevisto. Basicamente, e aí o tópico 2, né, o lado B desse episódio, é o que a gente está esperando e de quem a gente está esperando.
Porque eu acho que isso tem a ver com confiança também, com esperar, já que a gente tá falando de expectativa. Eu tenho uma amiga que eu amo ela e todos os momentos que ela tá presente, não tem quem não goste dela. Ela é uma pessoa que traz uma presença muito gostosa, ela tem uma escuta extremamente ativa, ela é alegre, ela entra em papos muito profundos com você. Eu acho que a voz dela é deliciosa também. Inclusive, ela já esteve por aqui. Não vou dizer quem é, mas ela já esteve pelo Cativeiro Cast. Depois você ouve aí todos os episódios com convidados e você talvez ache quem é. Te desafio. Delicioso episódio com ela, um dos meus favoritos, inclusive. Se você quer muito que eu fale, comenta aqui que eu te falo qual é esse episódio pra você concordar comigo que a voz dela é deliciosa, que é muito gostoso falar com ela. Mas essa minha amiga, ela tem uma questão, que é, menino, ela some. Ela é de season, sabe aquela participação na temporada que você não conta com ela não é do elenco. Ela é um convidado especial na temporada. Ela aparece, entrega, você fica com aquele gostinho de quero mais, mas não tem como renovar contrato com ela, que ela é quando ela e alguns diriam assim, pisciano, nem sei se ela é pisciano. Talvez ela seja, já nem lembro mais o que ela é. Não, minto, acho que ela não é não, menino, acho que ela é virgem, foda-se. Ela some do mapa. Some. E aí o que acontece? Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos que ficava chateado com isso. E eu mesma, às vezes, ficava, nossa, vamos convidar ela de novo? Foi tão legal esse rolê com ela, vamos chamar ela pros próximos? E ela sumia. E não é assim, galera, não vou. Isso dê graças dela aparecer e te dizer que ela não vai. Porque ela simplesmente não te responde, tá? Outro dia desse... Gente, eu ri tanto, eu passei o dia inteiro assim, ó, rindo, porque olha só, surgiu um evento muito louco pra mim, eu já vou contar aqui pra vocês qual que é. Eu tava indo num evento, porque eu sou aleatória, depois eu vou falar aqui na série sobre criatividade, que ser criativo é você às vezes se enfiar nos rolê aleatório pra ter repertório. Eu fui num rolê de, como é que é o nome? Tem um livro que eu já tinha escutado falar e eu achei que fosse sobre esse livro, que era sobre o poder do subconsciente. Quando eu fui pesquisar mais sobre o evento, assim, já às vésperas desse evento que era gratuito, eu vi que não era bem esse livro, e que o lugar que ia acontecer esse evento sobre esse suposto livro era numa igreja de cientologia. E aí você já viu o babado. E eu falei, quer saber? Eu nunca fui numa igreja de cientologia, eu vou lá. Não tô fazendo nada, vou lá. E aí eu pensei nessa minha amiga, eu falei, cara, quem seria uma pessoa aleatória que toparia ir comigo num rolê desse? A minha amiga. Mas depois eu pensei, daí eu olhei, abri a conversa com ela, olhei lá, eu no vácuo, pra variar. Tava no vácuo com ela, daí eu falei, pô, a menina não respondeu nem o Feliz Natal que eu dei pra ela, então não vou chamar, vou sozinha. Eu na quadra, chegando no lugar, eu olho pro lado, que é um milagre, porque eu nunca olho pro lado, eu tô sempre focada. Por um milagre, eu olhei pro lado, ela, tipo, perto da porta pra entrar. E eu fiquei, what the fuck? Eu falei, eu até falei assim pra ela, você era pra estar nesse evento, porque eu ia te chamar, não te chamei. E aí ela falou, nossa, eu tô aqui com uma amiga minha, ela que me chamou. Eu falei, então você duplamente é pra estar nesse evento. Se eu e outra pessoa pensou em você pra esse evento, é porque é pra você estar aqui. Então foi até engraçado, porque quando elas entraram lá, entraram e elas viram que era uma igreja de cientologia, não tinham pesquisado o evento, elas ficaram com medo e quiseram voltar. E eu falei, não, vamos. E elas, mas calma, Catiele, não sei se você reparou, mas é uma igreja de cientologia. Eu, sim, eu vi, vamos. Delas, nossa, a gente tava aqui toda ressabiada e achou que, né, esse era um motivo suficiente pra gente dar a volta e ir embora. E você tá tipo, sim, eu já sei desses detalhes, vamos mesmo assim. E a gente foi e, tipo, não deu em nada. Mas o que eu achei engraçado é porque ela apareceu, foi maravilhoso, como sempre, os momentos com ela. E eu até comentei disso com ela, que eu falei pra essa amiga dela, eu falei, mas se você soubesse como é difícil achar essa menina. E a menina, eu sei que é difícil, sim, ela some e tal. E com o meu outro grupo de amigos, que também ficava esperando que ela aparecesse, muitas vezes a galera até ficava chateada com ela, pensava, porra, mas a pessoa some, mas não dá pra contar com a pessoa, não dá pra confiar que ela vai vir, não dá pra contar com ela, que eu acho que confiança é um pouco disso, né? E eu nunca consegui ter raiva dela, porque eu falava, gente, é a pessoa. Ela é desse jeito. Não estou em pauta pra dizer se isso é bom, se isso é ruim, se essa é uma dinâmica legal, se não é legal, questões aí da pessoa, outro dia a gente fala isso. Mas agora, se a gente para pra pensar que eu tô esperando uma assiduidade, eu tô esperando uma consistência de uma pessoa que nunca mostrou isso, ela nunca disse vou em todos os rolês, ela nunca teve nenhuma atitude pra falar assim, contem comigo, me chamem sempre, ela nunca disse isso. E você tá vendo que não... Chama uma, duas, três, vê que ela não vai, vê que ela não responde, mas às vezes ela vai. Você entende que não dá pra contar? Então por que você ainda está contando?
E eu lembro que eu falava isso pra galera, eu falava, gente, é a fulana. Vocês estão esperando uma assiduidade que não tem como ter. Essa assiduidade vai ter outra pessoa, né? Você vai lá, chama, eu respondo, a gente vai, combina, né? Mas ela não tem. Aí você então tá decepcionado porque você queria que ela fosse igual a gente. Aí tem uma amiga que falou assim, nossa, é verdade, né? A gente fica olhando pra ela esperando que ela vá em todos os rolês. Aí ela não responde, a gente fica, fulana, porque você não ama a gente? E não é que ela não ama, ela é desse jeito, né? Ela é desse jeito. Eu até vi um vídeo que a pessoa falava assim, se você olha pra uma pessoa materialista, por que você tá indo até ela sem os materiais, né? Ou seja, o que isso tudo quer dizer e qual é uma das ferramentas que eu uso para lidar com essa questão? Então, se eu não confio, o que eu faço? Eu tento categorizar as pessoas, né? Eu tento entender o que não esperar das pessoas. É tipo, com base no que ela faz na recorrência, sempre. E aqui, depois dá um asterisco aqui, que em algum momento a gente volta aqui. Será que eu vou até escrever pra eu não esquecer, asterisco aqui sobre o que eu acabei de falar, que já esqueci? Com base no que ela faz sempre, que é expectativa. Tem um negócio que eu já ouvi falar outra vez, recorrência, talvez, vamos colocar desse jeito, pra eu lembrar de falar isso daqui a pouco. Mas basicamente a pessoa faz aquilo tanto que eu posso esperar dela aquilo que ela faz. Assim como, sabe essas pessoas que eu tenho... Tenho vários amigos assim, vontade de tacar uma bomba onde eles residem e dormem no silêncio da noite. As pessoas que chegam atrasado e acham gostoso, e são assim, eu sou assim, eu chego atrasada, eu não tô nem aí, você marca um horário, a pessoa naquele horário não tá nem acordada, tá dormindo, e é 5 da tarde. Aí, essas pessoas têm esse tipo de comportamento, fazem 1, 2, 3, 4, 5... Você entende o quê? Essa é uma pessoa que não dá pra esperar que ela vai chegar no horário, porque ela não chega. E não me interessa se das 300 vezes que ela chegou atrasada, uma vez ela chegou no horário, e eu vou dizer, agora ela mudou, agora ela chega no horário. Não chega. Até que ela faça isso pra sempre, até que ela, tenha um índice maior de chegando no horário versus não chegando, eu nunca vou acreditar e eu nunca vou esperar que ela vai chegar no horário. Então o que eu faço? Eu não chego no horário. Ela que me espere. Ou a gente entende até, eu brinco com esses amigos, é 5 da tarde? Ok, 8 da noite eu chego, então. Só pra vocês, né, estarem cientes, assim, porque eu não vou mais ser a pessoa que vai lá, fica esperando, confiando que a gente tá marcando um horário pra que aquele horário seja cumprido por vocês. Ele não é. Vocês não levam a sério, eu não levo vocês a sério. Eu falo sempre assim, eu não respeito quem se atrasa. Então, é uma questão de, às vezes, você colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Ficar esperando uma coisa do outro porque você faria, porque você gostaria que fosse desse jeito, porque você funciona assim, porque a lógica pra você é desse jeito, aí o outro também tem. Mas, Catiele, eu comuniquei, eu pedi, eu falei como é que eu me sinto quando isso acontece. Você acha que eu não? Essas pessoas que chegam atrasadas comigo, eu já fui embora. Já teve um rolê que eu fui embora, que eu acho que foi até na altura que eu gravei aquele Levante e Vai Embora, que por uma coincidência, no dia que eu gravei esse episódio, eu tive que literalmente fazer isso. Eu marquei com as pessoas, deu quase 1 hora depois, as pessoas não tinham chegado, eu falei, quer saber de uma coisa? Tchau e benção, não vou ficar aqui esperando ninguém, mano. Todo mundo tem coisa pra fazer, todo mundo, se eu parei e estou aqui, e vocês resolveram que não vão estar, tchau. Então, assim, basicamente você parar de esperar, porque às vezes só o comunicar e falar com você, olha, se vocês não chegam no horário, poxa, eu tenho coisa pra fazer, eu me organizei, eu acho falta de respeito, não adiantou. Então aí, ou eu realmente, tchau, não sou amiga de vocês agora, eu só vou ser amiga de quem chega no horário, e aí ela nunca foi mais amiga de ninguém, porque ninguém chega no horário. Ou você entende que ok, não vou nunca chegar no horário com essas pessoas, e nunca vou esperar que elas façam o mesmo. Vou colocar elas nas devidas prateleiras que elas pertencem. Assim como essa minha amiga. Eu vou esperar que toda vez que eu chamar ela pro rolê, ela vai me responder? Nunca. Às vezes até eu levo um susto quando ela chega e aparece. Aí fica pra mim a oportunidade. Eu poderia, inclusive, jogar com isso e falar assim, agora que ela mandou mensagem, agora eu vou me vingar. Agora eu não vou responder ela também. E eu tenho certeza absoluta que tem gente que faz isso com ela. Quer saber? Também não quero saber. E tarará. Pra mim, ela é sempre bem-vinda, ela já está na prateleira do participações especiais. Se der muita sorte, a fulana vem e se ela vem, o rolê vai ser incrível. E não precisa nem dizer que ela também chega atrasada. Essas minhas amizades, né, gente? E esse recorte das prateleiras é justamente para que você, às vezes, entenda o que é que você tá esperando e da onde que você tá esperando.
Porque às vezes a pessoa nunca te deu um sinal de que ela ia fazer o contrário do que ela tá fazendo e você tá nesse constante sofrimento, se sentindo traída, se sentindo, nossa, não posso confiar, nossa, a pessoa me decepcionou, nossa, não sei o quê. Mas você tá esperando, sei lá, que a laranjeira dê figo? Nossa, agora eu fui tipo Jesus, né? Agora eu usei aqui de uma metáfora agrícola para ilustrar essa lição muito profunda pra vocês. Eu tô esperando de alguém uma coisa que a pessoa nunca está fazendo. Então, assim, reveja, uma das ferramentas que eu uso é: que prateleira estão essas pessoas na minha vida? São amicíssimas, nossa, do peito, essa pessoa assim tá no meu coração, meu amigo fiel, íntimo, sabe todos os meus planos, segredos, a gente compartilha, tarará. Não é. É um amiguinho, tal, a gente sai, dá uma risadinha, é legal, não sei o que, tarará. Quando tá aqui, que bom, é gostoso, é prazeroso, tal. Se não tá, tudo bem, a gente se vê quando der, tarará. Pronto, tá na sua prateleira. Tá na sua prateleira. Às vezes, até vou fazer um vídeo sobre isso, outro asterisco aqui, que é o radicalismo que a gente está tendo em relação à vida. Tem um vídeo até que eu vi sobre isso. Nem é sobre isso, né? Mas às vezes um recorte que me dá uma ideia, eu falo, é assim que minha mente funciona. Que é esse 880 que a gente trabalha nos dias de hoje. Ou a pessoa, ela é tua amiga íntima e meu Deus do céu, eu confio cegamente. Ou ela é tua inimiga, ela te odeia por trás das suas costas, ela deve estar pensando... Esse radicalismo que eu até vi um outro dia, alguma matéria falando sobre... As redes sociais fomentam inimizades, fomentam muitas vezes términos de relacionamento, fomentam que você está cercado de inimigos e todo mundo te odeia só porque as pessoas não são perfeitas com você nunca e aí elas falham e aí pronto. Sinais de que você está cercado de inimigos, sinais de que essas pessoas te odeiam e você deve... Calma, galera, a galera falha, a galera tá ali e... Oh, meu Deus, né? Você tá esperando muito de uma coisa chamada ser humano? É uma das ferramentas que eu uso também para lidar com o não confiar. Catiele, você está esperando... Ser humano é uma coisinha tão... Está esperando de uma coisinha tão... Oh, meu Deus, já falhou. E até perguntei e já respondo agora, né? É culpa de quem confiar e o outro quebrar a confiança. De quem quebrou a confiança? Na minha opinião, de quem confiou. De quem confiou. Tipo, é chato dizer, a gente não gosta, mas assim, sabe aquela coisa... Não crie expectativas, crie cactos. É isso. É confiar, é saber que você está passivo a quebrar a carinha, né? Que o outro vai fazer uma coisa diferente. E esse é um outro lado também, que não tem a ver com prateleiras, mas tem a ver com gerenciamento de crise, tem a ver como lidar com a vida. Às vezes a gente fica extremamente doído com as coisas e as coisas nos atingem tão profundamente por uma simples razão de que a gente não sabe lidar com frustrações, a gente não sabe lidar com esse momento que o cérebro entra em bug, assim, você fica, nossa, mas eu esperava isso, a pessoa fez totalmente o contrário, bum, tela azul, explodiu, morreu, acabou, você tá totalmente, né, acabou com você. E não é assim, não pode ser assim. Como é que eu lido com essa frustração, então? Porque evitar ao máximo de ter esse momento de frustração vai fazer com que tenha comportamentos que vão me colocar em situações extremamente limitantes pra mim. Eu vou sempre me cercar de... Aí, entenda, quando eu falo assim que eu não confio em ninguém, não é no sentido de deixa eu me blindar pra não me frustrar. Não, é tipo, é entender essa limitação humana, é entender que todo mundo pode ser hipócrita, esse vai ser o episódio um dia também, já tá anotado, é entender que as pessoas vão falhar, é entender que a expectativa é uma coisa minha, é entender que... Entende? Não é eu, e ainda com todo esse gerenciamento, ainda me frustro, ainda vou lá e fico, nossa, de novo a pessoa que pela milésima vez chegou atrasada, ai, que estresse. Aí eu vou lá, dou uma gralhadinha com ela, porque se ela me colocou no desconforto de ter que esperar, eu a coloco no desconforto de ouvir a minha gralhação. E eu fico, sua vagabunda, eu te odeio, você é a pior pessoa do mundo. E aí a gente toma nosso cafezinho como se nada tivesse acontecido. Então é assim, saber lidar com as frustrações também vai te colocar numa posição melhor em relação a quando as pessoas quebram a sua confiança e etc. E aí eu também coloco esse parênteses que assim, você pode muitas vezes ser surpreendido, sim. Lembra que eu falei da constância? Tipo, e até volto pra esse asterisco que lá no começo eu tinha colocado. Uma coisa é quando você fala assim, Catiele, não é expectativa, é só que a pessoa teve repetidamente um comportamento e me fez acreditar que, como ela sempre fez isso,
o próximo movimento dela seria continuar fazendo isso, porque ela sempre fez isso. Então, eu tava continuar fazendo isso, porque ela sempre fez isso. Então, eu tava confiando, sabe, nessa sequência. Não é sobre confiar, é só sobre, tipo, sei lá, se você vê uma máquina que toda hora ela movimenta o braço e joga um papelzinho fora, e você tá vendo essa máquina fazer isso por 15 anos, o dia que ela travar e não jogar o papelzinho, ou o dia que ela jogar em vez de papel uma laranja, você vai bugar e você vai falar assim, nossa, não tava esperando por isso. Então eu entendo, esse é um grande asterisco, porque, gente, tudo que eu falo aqui no podcast, entenda que tem muitas nuances. O comportamento humano, como eu volto aqui nessa questão do radicalismo que a gente tem, não é 880. Não existe, tipo, não é que é sempre assim. Em todas as sinais, por isso que eu falo, sinais de que não sei o que lá. Momentos em que... Você pode ter um ser humano que tá aí há 20 anos tendo o mesmo comportamento e vai chegar um dia que esse ser humano vai falar, bum, muda e agora eu vou fazer outra coisa. Eu tive o mesmo discurso a vida inteira, fiz a mesma coisa e agora não vou fazer, agora vai ser completamente diferente. E aí você é totalmente surpreendido. Você fala, nossa, não é que eu quebrei a minha expectativa porque eu confiei, né, era uma coisa que eu esperava. Não, é que a pessoa criou essa narrativa. Ela criou essa narrativa que sempre acontecia assim, aí agora não aconteceu assim, eu estou bisbílica, né, como é que fala, como falamos aqui. Então assim, gente, isso pode acontecer também. E é por isso que eu volto lá no tópico de temos que saber lidar com a nossa frustração também. E aí, reprogramar essa prateleira. Ok, tá, tudo bem, a narrativa aqui agora foi mexida. Você estava na prateleira da pessoa que sempre fazia as coisas assim na minha vida e eu contava com você nessa situação porque você há muito tempo entrega um comportamento, uma identidade que era aqui, mudou e agora eu vou entender. Essa pessoa continua em alguma prateleira, mova ela pra cá, mova pra lá, ou tiro de qualquer prateleira e agora essa pessoa está fora de qualquer prateleira. Como é que isso acontece? Né? Então eu acho que a reflexão hoje é meio que isso. Era meio rápido, eu nem sei se é rápido, gente, que às vezes eu penso que é rápido, quando eu vejo tem 43 horas que eu tô gravando. É a gente lembrar que essa questão da expectativa é o outro não somos nós, logo não vai fazer o que a gente quer e espera o tempo todo, nem se fosse nós. Nem nós mesmos fazemos aquilo que a gente espera o tempo todo. Você pode se confiar, né? Eu até brinco assim, uma vez eu vi a pessoa falando assim, o meu despertador tá quebrado, não funciona, meu despertador não sei o que, tá estragado, tá dando um bug, não tô acordando atrasado todo dia porque eu tô vendo esse despertador quebrado, porque ele não me acorda. Aí eu fui lá e vi a pessoa com as mãozinhas dela desativando o despertador de manhã e voltando a dormir. E aí a pessoa acorda e eu tô assim, ó, olhando pra ela, tipo... E a pessoa, tipo, tá levando um susto. Eu falei, é o despertador que tá quebrado, né? Não é você que tá aí toda vez desativando. Nossa, mas eu nem me vi fazendo isso, eu nem lembrava. Ou seja, não dá pra confiar nem na gente. Nem você mesmo que quer acordar cedo e não se atrasar pode confiar em você, porque o teu outro eu tá aí desativando o alarme querendo que você durma. Quer dizer... A vida é louca. E como eu falei, mesmo que você mantenha uma narrativa durante a vida inteira, não, mas eu sempre fiz isso, eu nunca isso, a minha crença é essa. Vocês não assistiram Breaking Bad? Já te dou esse spoiler. Não é tão spoiler assim, mas eu recomendo fortemente que você veja. Juro, é simplesmente a melhor série já criada e falo isso com propriedade. Eu não recomendo coisas assim ao léu, mas essa série é muito boa a nível assim fotográfico, roteiro, tudo. E essa é uma série que não é nem spoiler porque o trailer ou qualquer, sei lá, sinopse que você for ler já vai falar isso, né? Um professor de escola chuta o balde, que até acho que a tradução meio que de Breaking Bad é uma coisa meio assim, meio chutando o balde. Chuta o balde, ele era um professorzinho, né? Teve uma vida e tal. Daqui a pouco ele tá anos tendo a mesma vida, chega uma hora que ele chuta o balde, aí todo mundo em volta dele fica assim, gag, porque ninguém esperava que ele fosse ter todas as atitudes que ele passa a ter. Por quê? Porque ele construiu uma narrativa de que ele não teria aquele outro comportamento, ou seja, a vida não é preto no branco, as coisas às vezes mudam, e aí a gente tem que lidar com isso, né? Como é que a gente vai? Agora eu tiro essa pessoa da prateleira, não tiro? Já tô me repetindo, né? Acabou. Era isso que eu tinha pra falar hoje, gente. Comente aí qual é a tua opinião em relação à confiança e diga, você confia em mim? Você não confia em mim? Se alguém te perguntar isso, você fala, meu bem, eu não confio nem em mim. Eu não confio nem em mim. Não confio em você. Então, será que vale a pena, né? Essa dinâmica engraçadinha e gostosa que a gente chama aqui na sociedade de depositar a minha expectativa no outro? Comente o que você achou, se você confia nos outros, não confia, como é que você lida quando alguém aí quebra a sua confiança, se você é confiável.
Interaja, fala comigo, deixa o algoritmo saber que esse conteúdo está chegando em solo fértil. Olha o Jesus de novo aqui falando minhas parábolas. Curta, comenta, compartilha, manda pra alguém, que às vezes você tá aí vendo sozinho o meu conteúdo, sozinha. Manda pra alguém, gente, me deixa entrar em outras casas, me deixa entrar em outros ouvidos, outros corações, e a gente junto faz essa corrente para que esses vídeos tenham melhor qualidade, melhor resolução. E vocês me vejam aí em 4K, imagina que sonho você me ver em HD, Full HD. Melhor não, que daí vocês vão começar a ver que a minha pele é toda enrugada. Que eu tenho, na verdade, 79 anos, isso aqui é um filtro de kawaii que eu uso aqui. Que eu sou um homem de 69 anos chamado André. Imagina? Siga lá, cativando se você quiser também. É isso. Tá bom? Veja os outros episódios. Um beijinho e até a próxima.